e paz, amados. Amém. Eu quero cumprimentar todos neste momento, pedir que você já esteja abrindo a sua Bíblia no Salmo 65 e colocando o seu celular no modo silencioso, tentando o teu coração neste momento. Quando nós chegamos, às vezes, no momento do culto, a gente vem inquieto, na correria do dia a dia, mas esse é um momento para a gente estar nos aquietando, para a gente estar se colocando mesmo na presença do Senhor, para que Ele venha falar ao nosso coração. Salmo de número 65 é um salmo de ações de graça. Diz assim, vamos ler apenas até o versículo 5. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Amém? Esse é um salmo de Davi. Naquela época, na Palestina, o povo orava muitas vezes pelas chuvas, as chuvas não eram constantes, não tinha talvez a tecnologia que tem hoje, e então era uma necessidade mesmo. E aqui é um dos salmos, os salmos eram cânticos entoados de louvor, de adoração, de ações de graça, e quando eles começam cantando, adorando a Deus pela provisão, nós vemos que eles já começam aqui com uma certeza, dizendo: a ti, ó Deus, confiança e louvor. Eles já confiavam que Deus respondia às suas orações. É um salmo que demonstra uma confiança na provisão, no cuidado do Senhor. Mas não é só um salmo de gratidão. É um salmo que fala que Deus escuta as orações, no versículo 2. E um salmo também que reconhece que Deus é um Deus que perdoa pecados. Ele fala, Senhor é um Deus que por causa que perdoa as nossas iniquidades, e se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoa. Ele então reconhece que aqui não é só um Deus provedor, mas é um Deus perdoador, um Deus que ama. No versículo 3 ele diz, bem-aventurados aqueles a quem escolhes, versículo 4, perdão, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. E ele também é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus que ama, que perdoa, e aqui além de ações de graça e de reconhecimento do perdão dos pecados, eles ainda reconhecem que Deus é um Deus perdoador, mas que é um Deus pessoal. É o Deus deles. Assim como nós oramos no Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, nós reconhecemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus da provisão. E é então em Deus que eles colocam a confiança. Quando nós muitas vezes pedimos algo, às vezes nós oramos, clamamos, mas em alguns momentos, em algumas situações, nós colocamos a confiança na nossa força, na nossa capacidade, na nossa condição e habilidade. Aqui, como eu disse, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, a capacidade, às vezes, de ter a provisão como nós temos hoje, mas não só por isso nós devemos hoje não confiar em Deus. Tiago capítulo 1 diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito, ele vem do Pai das luzes. Então, se nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, essa confiança é vã. Nós podemos às vezes nos tornar até soberbos e arrogantes. Mas toda a nossa confiança, então, ela tem que estar depositada no Senhor, porque é dele que vem todas essas coisas. Com ações de graça nesse salmo, reconhecendo que ele é aquele que perdoa pecados, porque sem esse perdão de pecados também nós não vamos nos aproximar de Deus. Aqui ele fala nesse salmo que eles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor chamou. E meditando nesse salmo, eu fiquei pensando, nós vamos estar num momento de culto. Então o Senhor me escolheu e te escolheu para estar aqui nessa noite. Às vezes nós pensamos que estamos vindo por mero costume. Aí eu estou habituado, eu tenho um horário de culto naquele dia. Mas não, eu tenho convicção de que o Senhor nos escolhe para estar aqui. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Algo que acontecerá neste lugar hoje, move os céus. Eu creio que há um mover sobrenatural quando nós nos reunimos. A palavra diz que onde os irmãos estão reunidos, ali o Senhor ordena a bênção. E eu creio plenamente na bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de cada um daqueles que ouvirão essa mensagem. Então, coloca teu coração com essa ação de graça, como
como o salmista faz aqui no Salmo 65, mas também com o reconhecimento de que é necessário nós termos os nossos pecados perdoados. É a nossa vida apresentada diante do Senhor em contrição e reconhecimento de que Ele é o único poderoso para perdoar pecados. Ele já providenciou isso na cruz. E que Ele é o Deus provedor. Toda a provisão vem do Senhor. Então, louve o Senhor nessa noite, agradeça a Ele, bendiga ao seu santo nome, como dizem tantos salmos também. Bendiga minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós temos que nos alegrar. A ordenança do Senhor é a alegria. Nós não devemos viver apáticos, abatidos. Porque a palavra do Senhor diz, tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós devemos estar alegres. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É o que a palavra nos ordena. Então que a nossa gratidão, o nosso louvor seja ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele ainda fará, pela sua obra perfeita na cruz, pelo seu sustento, pela sua provisão, pelo seu amor. É que em tudo nós possamos dar graças. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento e já está pedindo ao Senhor que conduza, continue a conduzir o culto, a adoração, o louvor, ministrando ao nosso coração. Amém? Glorificamos ao Teu nome, Senhor, e apresentamos a Ti a nossa vida como sacrifício santo, perfeito e agradável, Senhor. Nosso culto racional, ó Deus querido, possa trazer honra, glória e louvor ao Teu nome. Abençoa esse povo, Pai, que aqui se reúne nessa noite. Aqueles que não puderam vir, Pai, não puderam estar aqui conosco, o Senhor sabe como cada um está, o que se passa em cada coração, que o Senhor também alcance, o Senhor também abençoe, Pai, que o Senhor dê ânimo, renove as forças, ó Deus, traga, Pai, a provisão, o sustento que cada um necessita, ó Deus. Assim como o salmista, nós queremos Te render graças nessa noite, nós queremos Te dizer, Senhor, nós não precisamos ir a Sião, mas nós somos hoje, Pai querido, lugar da adoração. Nós estamos na igreja, Pai, onde nós podemos oferecer a Ti, Pai querido, um culto que é em espírito e em verdade, porque Jesus já providenciou a nós, ó Pai querido, essa liberdade, a Tua presença. Glorificamos ao Teu nome, ó Deus, nessa noite, apresentamos o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a vida de cada um, Pai querido, que aqui está, que ouve esse louvor, ouve essa ministração, vai estar louvando ao Senhor neste momento, que Tu alcance, ó Pai, e que nós reconheçamos que o Senhor é o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que nos escolheu, um Deus que nos chamou para estar aqui nesta noite, e que o Senhor fale, Pai querido, particularmente com cada um de nós. Prepara o terreno do nosso coração, ó Deus, que essa palavra ministrada possa cair em terreno bom, que possa produzir frutos, ó Pai querido, para a glória do Senhor, Pai querido, também para a transformação de cada um de nós. Nós apresentamos o nosso culto diante de Ti, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai, em Cristo Jesus, neste momento. Amém. Paz do Senhor. Que privilégio nós temos de estar aqui hoje na casa do Senhor, podendo louvar, exaltar o nome dEle. Que nesse momento a gente possa se desligar de tudo que está lá fora, que nosso pensamento só esteja voltado neste momento, e sentindo a presença do Senhor. Porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada somente a Ele. Amém? Porque dele, por Ele, dele por ele.
fala com cada vida aqui, ó Pai. Oh Deus, que nós possamos, Pai, render graça, louvor, adoração somente ao Teu nome, ó Deus. Oh Pai, nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, ó Pai. Por esse amor incondicional, Pai, imensurável, ó Deus. Que nós não podemos medir, ó Pai. O Teu amor é tão grande sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Senhor, que neste momento você possa levantar a sua voz, que você possa falar com o Senhor, que você possa confessar o nome dEle nessa noite. Fale com o Senhor, diga palavras de gratidão a Ele. Oh, aleluia, Jesus, nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, ó Deus. Oh, Pai, por Teu amor, Pai, pelo Teu favor, Pai, imenso sobre as nossas vidas, ó Deus. Oh, Pai, aleluia, Jesus. Oh, Pai, nós Te louvamos, Pai, por tudo, ó Deus. Oh, Pai, nós agradecemos o Teu nome, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, ó Deus. Oh, Pai, que nós possamos reconhecer, Pai, que nós somos filhos do Senhor, ó Pai. Oh, Senhor, abençoa o Teu povo, ó Deus eterno, nessa noite, ó Pai, abençoa cada família, ó Pai, que está aqui, Senhor, nessa noite, ó Deus. Oh, Pai, o Senhor realmente nos escolheu para estar aqui, ó Deus. Oh, Pai, que privilégio nós temos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, Deus eterno, de conhecer mais, cada dia mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa crescer cada dia mais, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai.
Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ó Pai, continua abençoando, Senhor, este culto, ó Deus. Abençoa, Senhor, a palavra que será ministrada, Senhor, nesta noite, ó Deus. Ó Pai, abençoa o pastor Diogo, ó Deus eterno. Em nome de Ti, Senhor. Nós, Pai, que nós possamos sair cheios e transbordantes, ó Deus, e transformados, Senhor, nesta noite. Em nome de Ti, Senhor, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Graça e paz, né? Senhor a cada um. Nós gostaríamos, nesta noite, né, de falar um pouco acerca da Reforma Protestante. Nós estamos comemorando nesse ano 503 anos, né, da Reforma Protestante. E é importante que a gente dê ênfase como cristãos a esse momento que foi tão importante na história, né, do cristianismo. E eu sempre falo, né, que todas as vezes que nós vivenciamos momentos que são importantes dentro da data cristã, sempre surgem coisas que querem ofuscar aquilo que é o mais importante, né? Sim. Então a gente já começa aí pela Páscoa, né? Quando chega a Páscoa, a ênfase é sempre coelhinho da Páscoa, é chocolate, é ovo da Páscoa. Aí chega no Natal, que a gente deveria estar comemorando já o nascimento de Cristo, e aí a gente vê que o foco no Natal é quem? Papai Noel, é presente, é comer e beber, não que essas coisas estejam erradas, mas a gente vê que o foco sai daquilo que é o mais importante, principal. E também no mês de outubro, né, que é justamente nessa data, 31 de outubro, né, de 1517, ocorreu, né, a Reforma Protestante, e justamente no período do mês de outubro surgem também outras coisas que tiram de foco aquilo que é mais importante para o nosso contexto cristão, que aí entra a festa do Halloween, né, o dia das bruxas, né? As pessoas estão mais preocupadas com bruxas, estão mais preocupadas de dar susto nas pessoas, né? Compartilhar também comida, presentes, ir na casa de um, ir na casa do outro, e assim vai. Então a gente vai percebendo que dentro da história bíblica, né, dentro dessas datas que são especiais para nós como cristãos, sempre existem coisas que querem ofuscar aquilo que é realmente importante. E com certeza, dentro, né, dessa data do dia de hoje, né, quando nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, nós precisamos de dar muita ênfase, muita importância a essa data, porque foi através da Reforma que a Igreja se voltou novamente para aquilo que realmente ela deveria nunca ter saído, né? Que é justamente manter a firmeza doutrinária, manter a firmeza em Cristo, ter uma fé centrada naquele que de fato pode salvar, que pode nos conduzir a essa salvação, que pode nos produzir vida eterna e assim por diante, né? Então a gente vê que a reforma foi algo muito importante para as nossas vidas, porque foi através dela que a igreja novamente pôde se voltar às Escrituras, novamente ela pôde começar a cultuar novamente o Deus da forma como Deus nos orienta por meio da sua palavra, né? Então é um ponto importante, é um momento importante, e nós precisamos sempre trazer à nossa mente esse momento, né? E a gente precisa sempre estar lutando para preservar isso que é tão importante dentro do cristianismo, dentro da nossa caminhada, da nossa vida como cristão, que é se manter firme nessas Escrituras, é olhar de fato somente para Cristo, crer que somente Ele pode realmente nos salvar, nos perdoar, exercer a fé nele, entender que essa fé é exercida por meio da graça, que é esse favor imerecido, que Deus nos concedeu. Por fim, nós precisamos realmente de tudo que nós viemos fazer, dar glórias àquele que realmente a gente receber toda a glória, que é o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Então, por isso, hoje nós vamos estar separando esse tempo para estar falando um pouco acerca disso, e eu queria trazer um pouco acerca da vida de Martim Lutero. Todas as vezes que nós falamos de reforma protestante, a gente só lembra de Lutero como aquele que se levantou, como o pai da reforma, como aquele que foi lá no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, pregou 95 teses contra tudo aquilo que era contrário, né, ao que as Escrituras ensinavam com relação ao perdão, com relação à vida eterna, com relação ao arrependimento. E a gente vê que ele toma essa ação, faz isso, e ele realmente é lembrado por causa dessa ação. Mas nós precisamos entender o outro lado da história, né? No caso é o outro lado da moeda de Lutero, entender como ele chegou até esse momento, como que Deus pôde usar uma pessoa, né? E a gente vai procurar entender um pouquinho do que foi a vida dele, antes dele chegar a esse ápice, né? Dentro do cristianismo,
e entender que Deus usou uma pessoa que aparentemente, olhando através dos nossos olhos humanos, seria praticamente impossível de Deus estar usando. E literalmente Deus usa uma pessoa assim. Então eu queria trazer esse contexto, e obviamente depois nós vamos estar falando a respeito desses 5 pilares da Reforma Protestante, né, que a gente vai estar trabalhando um pouco logo depois, mas eu queria antes trazer essa introdução falando um pouco acerca da vida de Martinho Lutero, que talvez é um lado que muitos de nós desconhecemos, né? Então lembre-se que Martinho Lutero, né, ele no ano de 1505, ele era um jovem estudante, ele estava na Universidade de Erfurt, na Alemanha, estudando Direito, né? E obviamente que a família dele era de cristãos, os pais eram cristãos, mas Martinho Lutero não tinha uma vida assim bem firme com Deus. Era aquele tipo de cristão nominal. Se dizia ser cristão, mas a conduta, o estilo, o desejo, né, a vida que ele levava era totalmente contrário àquele ideal que nós projetamos como um cristão, né? E lembre-se que ele, como jovem, ele tinha muitos questionamentos com relação à fé. Ele tinha muitas dúvidas com relação à própria ação dele, a atitude dele, né, se referindo-se como um cristão. Ele tinha, com relação às questões futuras, né, muitas dúvidas acerca daquilo que seria o futuro dele como pessoa e dentro também da vida como cristão. E assim por diante. Como um jovem qualquer, ele era muito apegado à farra, à bagunça, a bebedeiras, né? Também envolvia-se muito com essa área da sexualidade, prostituição. E assim a gente vai vendo que era um jovem, assim como se nós fôssemos analisar um jovem no contexto de hoje, o jovem pensa nisso mesmo, pensa em balada, pensa em festa, né? Pensam em sair com pessoas, com meninas, né? As meninas com os meninos, e assim por diante, né? Querem viver, querem aproveitar, né? Querem realmente assim usar esse momento para poder desfrutar de tudo aquilo que a juventude pode proporcionar. Então ele não era diferente, ele também era uma pessoa assim, e num belo dia, em julho de 1505, ele estava saindo de uma balada. Aí você fala, mas já naquela época tinha balada, pastor? Tinha, né? Essas coisas sempre existiram, né? As formas das pessoas se divertirem, né? De realmente as pessoas poderem se extravasarem, né? Do estresse do dia a dia, isso existia naquela época também. Então ele saindo dessa balada em julho de 1505, ele vem caminhando com seu amigo, e nessa caminhada começou a vir uma chuva intensa. A chuva começou a ficar mais intensa ainda, virou uma tempestade, e no momento que eles estavam caminhando, veio um raio. Esse raio pegou em cima do amigo dele, e o amigo dele morreu instantaneamente, né? Na hora. E naquele momento que aquilo aconteceu, a primeira coisa que Martinho Lutero começou a pensar é: meu Deus, eu poderia estar morto agora, né? Esse raio também poderia ter me pego. E se eu morresse, para onde eu iria? Se eu morresse, eu estaria onde agora? E aí ele começou a pensar então que a possibilidade era grande de ele estar no inferno, né? Pelo fator dele já vir caminhando com seus pais que já eram cristãos, e obviamente os pais sendo cristãos com certeza ministraram muitas coisas a respeito do cristianismo, da vida que nós devemos levar como um cristão, e com certeza muitas coisas veio à sua mente nesse momento, e ele viu o grande risco, o grande perigo que ele estava correndo, né? E a grande verdade para ele era justamente essa, que ele poderia ter morrido e que ele poderia estar naquele momento no inferno, né? Justamente por tudo aquilo que ele vivenciou na sua vida, justamente por ele nunca ter professado uma fé genuína, nunca ter vivido uma vida de fato com Deus. Então ele pensou claramente: eu poderia estar no inferno agora. Por causa daquilo, desse acontecimento, óbvio que isso levou ele a ter sérios problemas também emocionais. Eu até entendo, né? Porque imagina você ver um amigo seu morrendo, sendo fulminado do seu lado, né? Imagina você ter saído de uma balada, né, pensando e projetando apenas se divertir, passar aquele tempo e sai daquela balada feliz, retornando para sua casa, e de repente acontece algo dessa forma. Óbvio que aquilo realmente abala emocionalmente Lutero,
aquilo realmente faz ele refletir acerca da vida e da brevidade da vida, que nós podemos ser acometidos por qualquer coisa nessa caminhada. E a grande verdade é justamente isso. Se um dia isso acontecesse com cada um de nós que estamos aqui, o que nós faríamos, né? Qual é a certeza que nós teríamos que, de fato, vivendo uma vida como Lutero estava vivendo, nós estaríamos, de fato, com Deus? Então, aquilo pesou bastante. E foi justamente essa ação que leva, então, Lutero a querer buscar a Deus. E uma das coisas que ele entendia, que ele precisava se aproximar de Deus. Ele precisava desenvolver uma vida com Deus. E para você ver, por causa disso, ele larga um curso de Direito. Ele já estava cursando praticamente no segundo, terceiro ano, né, esse curso de Direito nessa universidade de Erfurt, na Alemanha. Larga tudo e ele vai justamente para o mosteiro. Porque na época eles acreditavam que o mosteiro era o lugar mais próximo de você se achegar a Deus. Porque, óbvio, você está lá, você se dedica, né, realmente a fazer leitura, a estudar, a manter uma vida de oração, e você se prepara, né, literalmente para esse propósito. Então as pessoas entendiam que quem ia para o mosteiro, ele estava muito mais próximo de Deus. O céu estava ali mais próximo das pessoas que estavam ali naquele mosteiro. E ele escolhe justamente o mosteiro de Santo Agostinho. Aí vem a pergunta, por que ele vai para o mosteiro de Santo Agostinho? Na verdade, Lutero, ele vai para aquele mosteiro porque o testemunho de vida de Agostinho era bem parecido com o de Lutero. Agostinho levava uma vida depravada, né, em todos os sentidos. Para você ter ideia, Agostinho, ele tinha até cartão VIP de um bordel. Ele realmente tinha uma vida assim, promíscua, né? Uma vida totalmente voltada para essa área da sexualidade. Então ele tinha uma vida dessa forma e de repente Agostinho, ele realmente se converte a Deus, porque a sua mãe também católica, os seus pais católicos também, a mãe dele tinha uma vida de devoção a Deus tão intensa que virou até santa na época dela, foi considerada santa, canonizada, a mãe chamada Mônica. Então você veja que a partir desse testemunho de Agostinho, Lutero pensou, puxa, se Deus transformou a vida de Agostinho, né, dessa forma, pegando uma pessoa que era totalmente depravada, presa em todas essas áreas da sexualidade, na bebedice, né, que é óbvio, quem se envolve nessa farra de sexualidade, bebida, tudo coisa que você imaginar, corre dentro desse contexto. E ele então percebeu que assim como Deus converte o coração de Agostinho, Lutero pensou, eu não sou diferente. Na verdade, Agostinho é até pior do que eu, na visão de Lutero. E Deus o converteu. Deus mudou a vida dele. Então Deus vai fazer a mesma coisa comigo. Deus vai transformar a minha vida. E houve outras coincidências também, porque Agostinho, ele foi transformado lendo o livro de Romanos. E Lutero também, lendo o livro de Romanos, também foi tocado por Deus. Quando ele lê aquela passagem de Romanos 1, 16, 17, que fala que o justo viverá pela fé. E a partir dessa referência, a mente dele, os olhos dele se abrem para essa realidade espiritual. Então, analisando essa perspectiva, Lutero percebeu que Deus poderia, então, alcançar o coração dele. E aí, dentro daquele contexto, é importante entender que as pessoas, elas sempre falavam que a forma de você poder realmente agradar a Deus é você desenvolvendo uma vida de proximidade com Deus. E é exatamente isso que ele faz. Então ele entra para o seminário, dentro desse mosteiro, né, de Agostinho, ele começa a se preparar, ele começa a se dedicar, ele começa a ser um aluno, né, realmente assim aprovado perante aos seus mestres, a tal ponto que ele se torna um grande teólogo da sua época. Ele era uma pessoa bem formada, só que ele relata na sua bibliografia que isso acontece a partir de 1506 até 1512. Foram 6 anos que ele esteve aí preso dentro desse local, aprendendo, se dedicando, desenvolvendo a sua vida, a sua intimidade com Deus. Mas o interessante de tudo isso é que Lutero chega à conclusão de que foram os 6 piores anos da sua vida. Aí você vai perguntar assim, mas como assim? A pessoa está buscando a Deus, está servindo a Deus e
e ela considera esse período de busca a Deus, de intimidade com Deus, os piores momentos da vida dele. Então isso já levanta uma interrogação, mas por quê? Porque não é o natural, né? As pessoas quando buscam a Deus, a tendência é elas, né, serem de alguma forma ou outra ministradas, abençoadas, começarem realmente a ter uma conduta e caminhar de acordo com aquilo como Deus quer. E por que que isso levou-lhe a entender que foram os piores anos da vida dele? Sabe por que foram os piores anos da vida dele? Porque as pessoas na época de Lutero falavam que para você alcançar o favor divino, você precisava ser bom. Você precisava ter uma conduta boa. E aí Lutero, no decorrer de todo esse tempo, ele começou a perceber que por mais que ele se esforçasse, por mais que ele se dedicasse, por mais que ele estudasse a palavra de Deus, ele não conseguia ser esse jovem bom, esse homem bom. Porque ele olhava para as outras pessoas e via, aquela pessoa ora, mas eu não tenho vontade de orar. Aquela pessoa lê Bíblia, mas eu não tenho vontade de ler Bíblia. Aquela pessoa parece que tem uma vida que nada mais atenta a ela, em nada. Mas eu a todo momento estou sofrendo tentação. A tal ponto que Lutero, quando começava a ter sonhos eróticos, sabe o que ele fazia? Ele pegava um chicote que na ponta tinha pedaços de ossos e ele começava a chicotear ele mesmo, imaginando que essa dor que ele sentia ia fazer a tentação sumir. Mas é óbvio que não some, né? Não pensa você que você vai bater, se autoflagelar e isso vai levar você a perder as tentações, né, que vêm sobre as nossas vidas. Obviamente que não, porque a tentação está aqui dentro. Ela está enraizada dentro dessa natureza pecaminosa que nós temos. Então ele imaginava assim, e isso gerava mais conflito ainda. Isso fazia ele pensar assim, mas por que eu estou buscando a Deus? Eu estou buscando guardar a minha mente, eu estou dentro de um seminário, eu estou estudando, levando a minha vida inteira, porque pessoas que ficavam no monastério, eles dedicavam o dia inteiro ali. Era o dia inteiro consagrando a vida para isso. E mesmo assim, ele não conseguia ser esse homem bom. E aquilo gerou um conflito dentro dele. Ele começou até a declarar de que ele queria ouvir a voz de demônio do que a voz de Cristo. Ele queria ouvir a voz de demônios do que ver a face de Cristo. Aí você fala, mas como assim, né? Como alguém chega num patamar assim de espiritualidade e prefere ouvir a voz de demônios do que a face de Cristo e a voz de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque Lutero, ele entendia que quando, inclusive essa expressão era uma expressão que ele detestava ouvir. Ele tinha um medo terrível dessa expressão, justiça de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas falarem assim, olha, cuidado, justiça de Deus, falha, mas não tarda, hein? Na mentalidade dele, né, dos teólogos da sua época, daqueles que ministravam para Lutero, dentro dessa sociedade, isso está muito bem arraizado. Quando se falava de justiça de Deus, ele entendia o seguinte, que justiça de Deus é um instrumento que Deus utiliza para punir o pecador. É por isso que as pessoas temem muito, né? Nesse sentido, olha muitas vezes para Deus como um carrasco, um Deus carrasco. Um Deus que está esperando você apenas cometer uma falha para ir te dar uma lapada, né? E chegar e já te condenar. E bater em você, fazer você sofrer por causa daquele pecado que você esteja cometendo. E na verdade, isso tudo então começou a trazer o quê? Um conflito muito grande sobre a vida de Lutero. Lutero então entendia a justiça de Deus dessa forma. A justiça de Deus, então, era algo que é um instrumento que Deus utilizava para punir o pecador. Esse era o sentimento que ele tinha no seu coração. E por aí você já vai vendo os conflitos que ele tinha dentro dele. Essa luta de querer tentar agradar a Deus e não consegue agradar a Deus. Essa luta de perceber que outros conseguem fazer coisas que eles não conseguem fazer. Essa luta interior dentro de você às vezes querer fazer o que é certo, mas você não consegue fazer o que é certo. Então ele começa a ficar frustrado com ele mesmo. A ideia disso tudo que Lutero está vivenciando é como se nós pegássemos alguém nos dias de hoje, ele se converte, ele vai para um seminário, se forma, se torna um pastor, aí chega nesse momento e fala assim, não serviu de nada essas coisas para mim, porque foram os piores momentos da minha vida. Assim estava o coração
de Lutero. Agora, veja só, esses dois textos aqui mudaram literalmente a vida de Lutero. Salmo 71, abra aí a sua Bíblia, Salmo 71, versículo 1 e 2. Olha só esse texto, esse trecho aqui, esses dois, tanto o Salmo 71, versículo 1 e 2, e Romanos 1, 16 e 17, mudaram literalmente a vida de Lutero. E fez ele entender o propósito de Deus para a sua vida e as lutas que ele vivenciava no seu dia a dia, levou ele realmente a descansar nessas verdades que estão escritas aqui. Aí ele entende. Lembrando também que no contexto de Lutero, na Idade Média, existia muito aquela ação da penitência, né? Até hoje existe, né, penitência. E você vai ver que geralmente as pessoas, quando fazem penitência, geralmente é com esse propósito. Elas querem de alguma forma ou outra se autoflagelar, se autopunirem, para de alguma forma ou outra receber um favor divino ou alcançar. Por isso que as pessoas ficam de joelho em cima do milho. Por isso que as pessoas pegam uma cruz e carregam a distância, né, longe, através disso começa, óbvio, isso traz dor, isso traz sofrimento. Isso não é algo tão simples, é um sacrifício terrível. E eles imaginam que através disso vão alcançar alguma coisa. Então isso era muito ensinado nessa época de Lutero, a tal da penitência. Fora isso, ainda tinha as indulgências. Lembrando que na época o Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro. Aí ele começou então a ministrar isso, a venda de indulgências. Ou seja, você compra, é como se você estivesse comprando o perdão dos seus pecados para você ser salvo. Então a pessoa comprava indulgência no sentido de que? De ter os perdão, o pecado ser perdoado. Então, dependendo do que você pagasse, você poderia ficar anos ou até o perdão eterno. Dependia do valor que você desse. Então, pagando, você podia receber esse perdão e estar livre. Inclusive, até poderia você já estar salvo, pagando as indulgências. Se quisesse também, se morresse alguém, ou já tivesse alguém morto, ente querido seu, você também podia pagar. Porque você poderia acelerar o processo, porque dentro da doutrina do catolicismo, existe a doutrina do purgatório, né? Que a pessoa morre, vai para um lugar, se purgar, e de lá, quando o espírito já está bem, aí ele vai para o céu, sobe. Né? Então é um local de transição. Então a indulgência também levava que as pessoas aceleraram o processo. Não ficava muito tempo ali, já passava, direto. Mas você tinha que soltar dinheiro. Você tinha que pagar alguma coisa para receber alguma coisa. E é por causa desse tipo de ação que as pessoas começam a entender que eu preciso fazer coisas para merecer coisas espirituais. É isso que essas ações de indulgência, penitência, começam a levar as pessoas a terem em mente. É um conceito que começa a ser estabelecido. E é exatamente isso que Lutero tinha. Ele entendia que ele precisava fazer coisas também para poder alcançar o favor divino, para poder ser salvo, para poder ser aceito por Deus. Então veja que a motivação dele, pelas coisas que ele fazia, estava voltada dessa forma. E é por isso que a todo momento ele entrava em conflito. Porque na tentativa de fazer o melhor, ele vira e mexe, se encontrava em situações que ele não fazia esse melhor para Deus. Não conseguia ser esse homem bonzinho. E ele entrava em conflito. Jogando por dias de hoje, quantas pessoas não podem pensar, eu não sou um salvo, por estar tendo esses pensamentos, não é? Você começa a pensar, não, isso aqui não pode ser. Como é que pode um negócio desse? Eu tenho aprendido o espírito, estou pensando besteira. Como é que vem essas tentações na minha cabeça? Como é que vem esses pensamentos perversos? Afinal de contas, o Espírito Santo habita em mim, eu sou morada dele, então isso não pode existir dentro de mim. Aí você começa a entrar num conflito do porquê que essas coisas estão acontecendo e por que você está pensando essas coisas. Mas veja só, o que muda a história de Lutero é justamente esses dois versículos. 71, versículo 1 e 2, ele vai começar agora a ter entendimento do que é justiça. A justiça de Deus. Ele vai começar a perceber que essa justiça de Deus relatada em Salmo 71 não é aquela justiça que ele entendia. Que Deus usava esse instrumento para punir pecadores. Olha que ele fala: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Olha aí, livra-me por tua justiça
Mas a justiça não é instrumento para punir? Como é que ele vai livrar? Começa a entender agora o que o Lutero começa a perceber? Mas como assim livrar da tua justiça? A justiça não é instrumento para punir? Ué, e como é que a justiça do Senhor pode me livrar? Então tem uma contradição aí. É a mesma coisa se alguém falasse hoje, olha, me dê vida através da cadeira elétrica. Dá para ter vida através da cadeira elétrica? Não dá. Ó, me livre através da prisão perpétua. Dá? Não. Também não dá. Então ele começou a ver assim que tem uma coisa estranha aqui, nisso aqui. E ao perceber esse texto, ele começa a entender, mas como assim? A justiça de Deus livra? Livra o pecador, mas ela não condena? Como é que pode livrar? Mas lembra-se que ele tinha um conceito equivocado a respeito de justiça de Deus. Então, quando ele lê essa ação aqui desse Salmo 71, e vendo o salmista pedir, livra-me por tua justiça e resgata-me, e inclina-me os ouvidos e salva-me. Mas como assim me resgatar? Se a justiça é para punir. Entende? Aí então ele começa a perceber que tem alguma coisa que estava errado com relação ao conceito que ele tinha acerca da justiça. E aí quando ele chega lá em Romanos 1, aí a mente se abre de vez, né? Porque ele começou a entender o que é essa justiça de Deus. Ela se baseia no quê? Né? E ele então começa a entender isso. Olha só, Romanos 1, versículo 16 e 17. É um texto bem conhecido, hein? Fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para o quê? Salvação de todo aquele que crê, ou seja, fé, né? Primeiro do judeu e também do grego. Visto, olha aí, a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. E aí fala, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lembra como era o viver de Lutero? Como é que ele estava vivendo? Por obras, né? Ele estava querendo receber o favor divino por aquilo que ele estava fazendo, ou seja, receber por merecimento, né? Ou seja, você faz algo para merecer algo. E aqui ele está vendo, falando, mas como assim? Justiça de Deus, né, como fala no texto, se revela no Evangelho, que são essas boas novas que é apregoada no Evangelho. E ele fala de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pronto, aqui já começa então a entender, mas como assim o justo viverá por fé? Lembre-se que essa palavra aqui, fé, esse versículo que está sendo utilizado aqui, ele está no Velho Testamento. O justo viverá por fé. E obviamente que no Velho Testamento a escrita está em hebraico. E a palavra fé daqui, no caso aqui, fé no hebraico, significa essa palavra emuná. Para nós entendermos qual é o significado de emuná, lembrando que dentro da língua hebraica não existe coisas abstratas, né? Mas sim concretas. Ele trabalha com coisas concretas. Toda palavra que vai ser mencionada, falada, sempre trabalha com uma coisa concreta, né? Por exemplo, fala de misericórdia. O que é? Como é que você transmite misericórdia? Botando a mão no peito. Extensão de misericórdia. Lembra daquele pecador que estava diante do fariseu? O fariseu fala assim, eu jejuo 3 vezes, eu não sou que nem esse publicano pecador, não sei o quê. Aí o que o publicano faz? Coloca a mão no peito, nem olha para o céu e bate assim e fala, Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. Ou seja, tenha misericórdia. Essa é ação de misericórdia. É uma coisa concreta, não é abstrata. Na nossa língua tem muitas coisas abstratas que você não consegue. Por exemplo, se eu pegasse aqui uma folha e falasse assim, Nayara, escreve a respeito aí, demonstra o respeito, desenha o respeito para mim. Tem como desenhar o respeito? Não dá, né? Por quê? Porque é uma coisa abstrata, não é concreta. Aí eu falo assim, Cássio, desenha aí o tamanho da solidão. Mas como é que eu vou desenhar o tamanho de solidão?
não sei nem como vou expressar solidão num desenho. Vai ser difícil expressar isso. Então perceba que na nossa língua portuguesa existem muitas coisas abstratas que não são concretas. Mas na língua hebraica tudo é concreto. Então quando usar a palavra fé, que é emuná, para a gente entender, emuná significa o seguinte, né? Suponha que você está no mar e você está lá sozinho no mar, seu barco afundou e você está nadando para sobreviver e já está faltando já fôlego, já não tem mais força e de repente aparece um tronco de árvore bem na tua frente ali. O que você faz? Você vai deixar o tronco passar? Não vai, né? Então você vai correr por direção para o tronco, vai agarrar esse tronco de uma tal forma que você vai segurar ele, você não vai largar ele. Vai ficar tão firme nele que você não larga aquele tronco, porque você sabe que depende disso para sobreviver. A fé no hebraico é exatamente isso. É me apegar. Eu me apego àquilo que traz salvação. Eu me apego naquilo que realmente vai produzir salvação na minha vida. Eu me apego àquilo. Aí você vai ver que tem uma outra palavra, né, que também é sinônimo, né, dessa palavra, emuná, que é Amon. E a gente conhece. Sabe de qual é a derivação de Amon? Amém. O que significa amém? Eu concordo com isso, né? Eu firmo meu compromisso com isso aí que você está falando. Porque isso é certo. Eu concordo. Então é uma certeza absoluta. Essa é firmeza. Eu me apego a isso aí, porque eu creio que isso aí realmente é firme, ele é seguro. Então quando Lutero começa a estudar a história, né, a respeito da língua hebraica, ele começa a perceber isso. Então quando ele fala que o justo viverá pela fé, ele está deixando bem claro que o justo ele vai se firmar naquilo que literalmente produz salvação, que pode livrar ele, que pode gerar vida nele. Ele se apega àquilo de uma forma assim firme, segura, ele não larga mais. Aí então, Lutero, quando entende isso, ele começou então aquelas escamas, todo aquele conceito que ele tinha a respeito da salvação, aquela ideia de querer agradar a Deus para receber o favor divino, começou a cair por terra. Porque ele começou a perceber que realmente, né, esse viver por fé faz com que você o quê? Abandone toda essa ideia, esse conceito, para você se apegar ao quê? Naquele que de fato pode produzir essa firmeza e te dar toda essa segurança. Aí a pergunta é, quem que pode fazer isso? Cristo. Cristo é o único que pode fazer isso. Ele é aquele tronco que está passando e que você se assegura nele e ele produz essa salvação, te conduz, leva você para caminhos seguros. É isso que Lutero começou a entender, que agora ele não vai começar a querer fazer coisas para agradar a Deus, mas ele vai se apegar a esse Deus e confiar nesse Deus, porque esse Deus traz firmeza, segurança, e é isso que livra Lutero de todas essas ações. E aí então, mediante esses estudos, foi que ele começou então a perceber que tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Românica da época ensinava estava contrário à palavra de Deus. Porque eles estavam ensinando que a salvação é por mérito, é por meritocracia. Você precisa fazer por merecer a sua salvação. E Lutero começa a entender que não é na meritocracia, não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer, mas a salvação, ela é única e exclusiva obra de Deus. É Deus que produz a salvação. Não somos nós que produzimos a salvação em nós mesmos, mas é Ele. E aí então ele começa a mudar então seu estilo de vida. Por causa disso, ele então toma a posição, porque antes dele jogar essas 95 teses, lembre-se que ele, por ser um grande teólogo, de ter estudado, ele foi convidado a ir para Roma. E quando ele chega lá em Roma, ele vê todas aquelas coisas que estavam sendo feitas, porque ele tinha uma mentalidade, bom, lá é onde o Papa está. Se o Papa está lá, então as coisas lá funcionam de forma certa. Mas ele se deparou com uma realidade
totalmente contrária àquilo que a Escritura fala. É uma realidade que realmente assim ele ficou chocado com tudo aquilo que ele estava observando. O medo que a Igreja Católica colocava sobre os fiéis, né, a ponto das pessoas, elas na verdade eram induzidas a comprar as indulgências porque elas ficavam com medo de ir para o inferno. Essa era a verdade. E isso era falado, que as pessoas que não ajudassem, que não comprassem, elas estavam sujeitas ao lago de fogo, ao inferno. Aí você imagina autoridades religiosas ministrando coisas dessa natureza a um simples membro de uma igreja, né? As pessoas normais, né, que muitas vezes eram desconhecedoras dessas verdades, e falando que se elas não fizessem isso, elas iam para o lago de inferno, de lago de enxofre e fogo, que ia ser condenada ao inferno. É algo que as pessoas faziam, mas faziam por quê? Por medo. Por medo. Elas faziam isso. E assim, infelizmente, a Igreja Católica foi conduzindo a sua vida dessa forma. E é por isso, então, que quando Lutero começa a observar todas essas contradições, o que ele faz? Pega as 95 teses, coloca lá no castelo de Lindenberg, lá na Alemanha, nessa data de 31 de outubro de 1517. Põe lá, na porta. E essas 95 teses, ela tem como resumo exatamente isso aqui. Fala bem claro que Cristo requer arrependimento e tristeza pelo pecado e não penitência e indulgências. Cristo quer que você mude. Cristo quer que você tenha uma conduta certa como um cristão. Cristo não quer que você fique pagando coisas para ser um cristão. Você não precisa pagar coisas, né? Porque a salvação é de graça. E Deus não cobrou para te salvar um tostão. Cristo fez de graça e deu tudo aquilo que ele tinha de melhor, né? Que era a própria vida dele. Ele deu de graça para mim e para você. Então veja que isso leva então ele a colocar isso. Obviamente, né, que as autoridades religiosas ficam revoltadas com essas 95 teses, pedem para ele se retratar. Eles montam lá um concílio, pegando todas as autoridades católicas da época, para que Lutero viesse o quê? Negar aquelas 95 teses. Mas aí Lutero fala isso aqui, ó. Vou ler para vocês o que ele fala quando ele estava sendo confrontado e orientado a desistir dessas 95 teses que ele colocou lá no castelo de Lindenberg, na Alemanha. Ele fala assim: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e não por papas e concílios, que tantas vezes se contradizem, minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Eu não posso negar e renegar a minha decisão. Eu não tenho escolha. Que Deus me ampare. Ele não abre mão. Ele sabia, lembrando que naquela época, né, assim como da igreja primitiva, todos aqueles que se levantavam contra a autoridade religiosa estavam sujeitos à morte, e ele também não era diferente, estava sujeito à morte. Ele na verdade foi expulso da igreja por causa dessa ação, mas ele não abriu mão dos seus valores, dos seus conceitos, ele permaneceu firme. E aí então, a partir desses estudos que Lutero fez, que surgem então os 5 pilares da reforma protestante, que nós falamos hoje sobre 5 solas, né? Solas, na verdade, vem aí do latim, né? Que significa, solas quer dizer somente, né? Isso significa somente 5 coisas que são importantes dentro desse estudo que foi feito com relação a essa reforma protestante. E aí a gente percebe que esses pilares eles vão surgir com esse propósito, de se oporem ao pensamento e conduta e ensino da igreja romana da época. Esse é o intuito desses 5 pilares, dessas 5 solas que nós brevemente vamos estar falando agora, né? Então a gente só trouxe uma introdução falando acerca de um lado que muitos não conhecem, que é essa vida de Lutero e como ele chega até esse momento. Então perceba que tudo isso que Lutero está fazendo, obviamente influenciado também pela vida de Agostinho, a gente abre até esse parêntese, né? Quão importante é o exemplo de pessoas, né? Veja e olha que Agostinho já nem existia mais, mas veja o testemunho de alguém
que realmente viveu uma vida piedosa com Deus, pode causar na vida de outras pessoas. Veja que foi através desse testemunho de Agostinho que Lutero, através da sua vida, mudou a história do cristianismo. Agora, tem que se fazer, né, juízo nesse sentido, né, em sermos justos, que obviamente que quando nós falamos de reforma protestante, não só foi Martim Lutero que contribuiu para a reforma protestante, né? Mas a gente vê que existem pessoas que, na época de Lutero, como John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, né, eles contribuíram muito para esse processo. E tantos outros que talvez o nome nem é conhecido, que nós nem sabemos que contribuiu, mas que contribuíram para esse processo. Então, não é apenas uma pessoa que fez a reforma, mas foram várias que contribuíram de alguma forma. E depois de Lutero, aí vem Zwinglio, é um nome complicado, né? Guilherme Farel, João Calvino, John Knox, não é Knox não, viu? Então, também contribuíram, depois aí de Lutero, para manter essa ação da reforma protestante. Então, em que consiste essa reforma protestante? Nesses 5 pilares. E vamos ver então, rapidamente, esses 5 pilares que nós falamos de 5 solas, né? Ela está aqui em latim, você vai ver muito falar isso quando entrar na reforma protestante. A primeira sola, a gente vai ver sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Aí tem a segunda sola, sola Christus, ou seja, salvação somente em Cristo. Aí tem sola gratia, que quer dizer salvação somente pela graça divina. Aí tem sola fide, salvação somente pela fé. E solo deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares. E vamos trabalhar então rapidamente, por causa do tempo, acerca de cada uma delas. Primeiro, sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Na reforma protestante, como nós já falamos, as autoridades religiosas da época, né, elas literalmente não permitiam que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E obviamente que não permitiam para quê? Para poder escravizar, manipular o povo. Porque se o povo não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem como confrontar, não tem como julgar, não tem como saber o que é certo e o que é errado. Então você fica totalmente escravizado àquilo que está sendo falado. E lembrando, o que se dava ainda na época era em latim. Ou seja, se você não soubesse o latim, você nem sabia o que estava falando. Olha para você ver o problema, né? De como era complicado se entender as escrituras. E a gente precisa ser grato realmente à reforma justamente por causa disso, porque dos benefícios da reforma é justamente esse. Todos começaram a ter acesso à palavra de Deus. Você sabia que se não houvesse reforma, você não teria acesso à palavra de Deus? A gente poderia estar aqui agora, obviamente não seria um pastor, seria um padre, e eu simplesmente entregar para você alguma mensagem em latim para você, só para você acompanhar. Se você não entendesse o latim, você nem sabia o que eu estou falando. Isso é um benefício da reforma. Segunda coisa, benefício da reforma. Você sabia também que se não fosse a reforma, eu não poderia casar. Ou seja, chuchu, sem chance. Não ia ter marido, ia ter que ficar sozinho. Por quê? Porque todos que servem dentro do catolicismo precisam o quê? Fazer o voto de celibatário. Não pode casar. Então, Nayara, Cássio não é poder casar. Se quer servir, Nayara tem que virar freira. Cássio tem que virar padre. A Marília é a mesma coisa. Não é ter jeito. Não é poder casar, não é poder ter filhos. Você imaginou o problema? Nesse sentido, se não houvesse reforma protestante e a gente seguisse a doutrina, a gente teria que sempre, ao pedir perdão, ter que, de alguma forma ou outra, ir ao padre. O padre determinou para você. Você vai lá no confissório e fala o que você fez. Ah, fiz isso, isso, isso. Então, 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso, pronto, você já está livre. E assim é a nossa vida. Você tem que ficar pagando pelos seus pecados através de ações assim. Então você não poderia falar diretamente com Deus. Você teria que usar terceiros para promover essa ação. Você tem que considerar o Papa como Deus aqui na Terra. Teria que considerar ele. Você teria que fazer oração para Maria, para os santos, e fazer devoção a eles.
cultuar imagens e assim por diante. Porque tudo isso era ensinado. Talvez aqui também teria esse problema das indulgências. Você vai ter que pagar para poder alcançar salvação, alcançar perdão de pecados. E se você quiser salvar, que tem um ente querido que já morreu também, você teria que fazer uma coisa. Então perceba que a reforma ela trouxe todos esses benefícios, e uma delas é isso aqui, só a escritura, ou seja, somente as escrituras. O que Lutero quis deixar aqui claro, e todos aqueles que ajudaram a formar esses 5 pilares da reforma protestante, é justamente o quê? Que agora, o que eles se basear é naquilo que a palavra de Deus estava falando. Não ia ser mais palavra de papa, não seria mais palavra de concílios que se formassem, a não ser que o que o Papa e o concílio falassem estão de acordo com a palavra. Assim como nós vemos em Atos 17:11, que o povo de Bereia ele foi considerado um povo nobre. Por quê? Porque checava nas escrituras se aquilo que estava sendo falado realmente de fato era assim. E veja que quem estava falando naquela época era o apóstolo Paulo. Não era qualquer pessoa. Era alguém que escreveu quase 50% do Novo Testamento. Alguém temente a Deus. Alguém que realmente Deus usou de uma forma poderosa. Mesmo assim, o povo de Bereia checava nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo falado realmente era assim ou não. E isso é importante porque, vamos só ler alguns textos, irmãos. 2 de Timóteo 3, 16, 17. Vejam por que nós precisamos se apegar às escrituras. E só elas realmente nós precisamos assim manter, né, a nossa dedicação na questão do estudo, do aprendizado. Fala aí, ó, 2 de Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Olha aí a primeira bênção que nós vemos com relação a isso, né? Se manter preso somente às Escrituras. 2 Timóteo 3, 16, 17 fala assim: toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Ou seja, foi Deus que inspirou, vem de Deus, vem da parte de Deus. E aí ele continua: para quê? É útil para ensino, que mais? Para repreensão, para correção, para educação na justiça. Está vendo a importância das Escrituras? Nos mantemos firmes, porque ela é ela que vai nos ensinar, vai ser útil para ensino. Ela que vai nos repreender, vai nos chamar a atenção quando eu e você estivermos cometendo algo que esteja errado. Ela que vai nos corrigir e ela que vai nos educar. Agora, qual é a finalidade de tudo isso? A fim de que o homem de Deus, aqui o homem de Deus não está vendo só o gênero masculino, mas é homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lá no Salmo 119, 105, fala assim, né? Eu vou correr por causa do horário, né? Para não extrapolar o horário. Salmo 119, 105. Fala assim o texto: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então ela é instrumento que ilumina, é instrumento que direciona o nosso caminhar, né? Dá direção. Lá no Salmo 1, né, bem conhecido, a gente vê bem claro o salmista aqui trazendo essa orientação, falando aqui de mandamentos negativos e mandamentos positivos, né? Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda, aqui está falando dos mandamentos negativos, não anda no conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Agora os mandamentos positivos: antes seu prazer está onde? Na lei do Senhor, ou seja, nas escrituras. E na lei ele faz o quê? Medita dia e noite. E aí, olha a consequência disso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, vai ser frutífero, cuja folhagem não murcha, vai ter vitalidade, e tudo o que ele faz será bem sucedido, vai prosperar, né? E aí continua, Josué capítulo 1, ele deixa bem claro também, né? Quando Josué toma posse aí da liderança que Moisés havia deixado para ele, ele fala aqui, ó, Josué capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, e aí vai o 4, vamos no 5.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu os farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer o que? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. E aí fala, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. E assim vai, né? Se a gente for ler todos os outros textos, João 8,32 fala que é conhecendo a verdade que vos libertará. Então a verdade nos livra de conceitos errados, filosofias equivocadas, ela nos dá direção, produz livramento, te livra de escravidão. Então, por isso que os reformadores entenderam que realmente nós como cristãos devemos nos apegar ao quê? Às Escrituras. Agora, abrindo parênteses, isso não quer dizer que você não possa ler livros, que não seja a Bíblia. Você até pode. Só que você precisa ter bem arraizado a verdade de Deus dentro de você. Para quê? Para discernir aquilo que um livro está falando. Porque ao ler o livro, aí você vai discernir. Fala, não, isso aqui é contrário, você rejeita. Aí faz aquilo que Paulo fala, retém o que é bom, o que não for, lança fora. Então nós precisamos da Escritura justamente por causa disso, porque através da Escritura, além de ela ser útil para ensinar, corrigir, nos exortar, nos edificar, nos preparar para toda boa obra, ela nos ajuda a discernir as coisas. Então você vai conseguir discernir o que está certo e o que está errado, o que convém e o que não convém, o que é de Deus e o que não é de Deus, e assim por diante. Então precisamos nos manter firmes nas Escrituras. Segunda solas, eu vou correr, sola Cristo, ou seja, salvação somente em Cristo. Lá no texto de Atos 4,12 fala, só existe um nome pelo qual o homem pode ser salvo. Qual que é esse nome? Nome de Jesus. Lá em João 14,6, Jesus fala, e disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, até no contexto do grego, essa expressão é muito mais profunda. Essa expressão desse versículo aqui, João 14,6 é, disse Jesus, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. E eu sou a vida, não existe outra vida. Ou seja, caminho, verdade e vida, só em Cristo. E só através dele você vai a Deus. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí João 1,12 fala o quê? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se tornar filho de Deus significa ser salvo. Ser um salvo. 1 Timóteo 2,5, só existe um nome entre homem que pode nos mediar entre homem e Deus. Qual que é esse nome? Nome de Jesus. Só Jesus pode fazer isso. E aí lá em João 19,30, Jesus chega a falar, está na cruz, quando ele paga todo o preço, fala, está consumado. Sabe qual é o significado dessa expressão, está consumado? Tudo que era necessário ser feito, eu fiz, eu cumpri. Nele se cumpriu todas as coisas, por isso está consumado. Jesus fala lá, quando ele estava na crucificação, então ele fala, eu cumpri, tudo se cumpre na minha pessoa. Por isso que realmente só em Cristo nós podemos obter o quê? Salvação. Gálatas 3, 13 e 14, olha que vai falar. Gálatas capítulo 3, para encerrar essa parte, 13 e 14, vai falar assim, vamos só ler esse texto, vamos lá, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado que no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, só Jesus de fato pode conceder salvação a um pecador. Aí você fala, mas por quê? Porque foi ele que fez tudo isso por mim e por você. Foi ele, mas ninguém fez. Por isso que nós, ao analisarmos tudo aquilo que Jesus fez,
a gente vai ver que na história bíblica fica muito claro isso. Se você for analisar quem que começou todo esse projeto de salvação, você vai ver, foi o próprio Deus. Fazendo o quê? Enviando seu filho a esse mundo. Seu filho deixou lá a glória do Pai, veio nesse mundo se encarnar como homem, padeceu, sofreu todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade, foi para a morte, morte de cruz, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, né, de fato, para quê? Para que através do sacrifício dele nós pudéssemos ter vida através dele. Então ninguém na história humana fez isso, só Cristo fez pela humanidade. Por isso que é somente por ele que nós podemos de fato alcançar a salvação. Terceira sola gratia, ou seja, a salvação somente pela graça divina. E aqui é algo bem interessante, irmãos, para nós entendermos bem essa questão. Veja só, lá em Mateus 18, tem um texto aqui de uma parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23, 35, ele vai resumir literalmente por que a salvação, né, é pela graça, somente pela graça. Graça quer dizer favor imerecido. Ou seja, você foi salvo não é porque você merece. Na verdade nós não merecemos, mas Deus quis te salvar. Agora veja o porquê que é pela graça que nós somos salvos. Ele fala aqui, ó, Mateus 18, versículo 23, né, vai deixar claro o seguinte, ó, na parábola do credor incompassivo, você já deve conhecer. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando e fazendo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Só para contextualizar, 10.000 talentos significaria 165 mil anos de trabalho. Só para você ter ideia de tempo, referente a esse valor aqui, 10.000 talentos. Aí a pergunta é o seguinte, quem que vai conseguir pagar 165 mil dias de trabalho? Alguém por acaso sobrevive a 165 mil anos? Não, né? Isso quer dizer então que era impossível essa pessoa pagar essa dívida. Não tinha como pagar. E aí fala, não tendo ele porém com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, lhe mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Deus perdoou. Por quê? Porque ele não poderia pagar essa dívida. Quando nós olhamos para essa perspectiva da graça, é exatamente isso aqui que Deus está falando. Que você jamais poderia alcançar a salvação por si mesmo. Porque você não teria como pagar. Por que não tem como pagar? Primeiro, porque o sacrifício que Deus exige tem que ser perfeito. Já começa por aí. E nós não somos perfeitos. Segundo o texto de Gálatas 3:10, se nós queremos ser salvos por meio de meritocracia, você precisa cumprir toda a lei e praticar toda a lei. Aí a pergunta é, quem é que consegue obedecer e praticar toda a lei? Ninguém, porque nós falhamos. E aí eu já falei, no primeiro e segundo mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo, a gente já falha. Não tem como. E é por isso que Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 10, ele deixa claro essa ação falando que se você falhar em um ponto da lei, você já falhou em toda a lei. Por quê? Porque você se torna já pecador. Então veja que por mais que você faça as coisas certinhas, se em algum momento você falhar, você já é um pecador. Você já está falho. Pela lei você está o quê? Condenado. Não tem como ser salvo. E aí, se a gente for fazer uma análise literal dessa realidade, é só pensa. Para você viver de uma perfeita coração à lei, você não pode pecar. Em nenhum sentido. Nem no pensamento, nem nas ações, nem nas atitudes, nem no que você fala. Nada você poderia pecar. Faça uma análise da sua vida e veja se você já não falhou nesse sentido. Quantas vezes nós não falhamos no nosso dia a dia? Talvez você fique irado, você fica bravo, fala uma palavra que não deveria ter falado, fica com raiva no seu coração, não é? É com o chefe, é no trabalho, é na sua casa, é com seus filhos, é com o cônjuge, é com os amigos.
É assim. A grande verdade é que nós não conseguimos, de fato, cumprir toda a lei praticada, porque nós somos pecadores. E é por isso que João fala que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Não tem como. Por isso, então, que se a gente for tentar alcançar a salvação mediante a cumprimento de leis, nós não seremos salvos. É exatamente essa ideia que Martinho Lutero chegou. A conclusão é essa. Ele tentava, ele via, meu Deus, por que eu não tenho desejo de orar? Por que eu não tenho desejo de ler Bíblia? Por que eu não tenho desejo de fazer o que é certo? Por que vem esses pensamentos perversos na minha cabeça? Por que eu tenho mais vontade de fazer o que é errado do que fazer aquilo que é certo? Você vai se enquadrar numa situação de condenação, se for para cumprir a lei, porque você é falho. E é por isso que aqui em Gálatas, vamos ver versículo 23 a 26, aliás, em Efésios 2:1 fala claro, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você está morto, ou seja, o morto não tem mais o que fazer, não tem mais solução para o morto. Se você ainda estivesse enfermo, ainda até poderia ter uma solução, mas você está morto. A ideia é o quê? Não tem mais o que você fazer. Esse é o nosso estado. E por isso que Efésios 2:8-9 fala que vós sois salvos mediante o quê? A graça pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que te deu esse presente da salvação. E não de obra para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo por obras. E lá em Gálatas 3, versículo 23 a 26 vai falar assim. Olha aí que vai estar relatando agora esse texto. Muito importante. 23 a 26. Fala assim, mas antes que viesse a fé, essa fé em Cristo aí, né? Estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estávamos presos. E nela o que? Encarcerados. Para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse guia. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Como é que você se torna filho? Mediante a fé, só, certo? Em Cristo Jesus. Então, o que a lei está falando aqui? A lei só mostra, quando nós olhamos para a lei, ela só mostra o que você é. A sua realidade. Você é um falho, pecador, débil, incapaz de cumprir com tudo aquilo que Deus quer. E é por isso que nessa condição, você precisa entender que pelo caminho da lei, você não vai ter salvação. Não tem como ser salvo. Mas, pelo caminho da graça, mediante a fé em Jesus, você pode. Por quê? Porque já não tem nada a ver com você. Já não é mérito seu, é mérito de Cristo. Tem a ver com aquilo que Cristo fez ao meu e ao teu favor. Já não é o que eu fiz a favor de Deus. Porque o que eu faço a favor de Deus, infelizmente, é como a Bíblia fala, nós somos considerados, como Isaías 64:6, a nossa justiça é como trapo de imundície. Não serve para nada. Essa é a grande verdade. Então, essa é a realidade da lei. A lei só mostra o seu estado. Mostra aquilo que você é. A sua situação diante de Deus. Pecador, débil, incapaz de alcançar a salvação por conta própria. Por isso tinha que ter um outro caminho para ser salvo. E esse outro caminho é o quê? O caminho dessa graça, desse favor imerecido, mediante o quê? Fé. Somente através da fé em Jesus, porque já não tem nada a ver com você mais. Você não vai ser salvo porque você é bom. Você não vai ser salvo porque você faz coisas boas. Você vai ser salvo porque você crê naquele que pode produzir salvação. É isso. É isso que Lutero entendeu. E fez ele se livrar desse peso, dessa condenação que a todo momento vinha sobre ele. E aí, seguindo, vem a sola fide, ou seja, salvação somente pela fé. E é o que nós falamos. Se pela lei a pessoa não pode ser salva, porque a lei exige que você seja perfeito, então tem que ter um outro caminho para você ser salvo. E qual que é esse caminho? O caminho da fé. Esse é o caminho para nós obtermos salvação. Só a fé pode nos levar a essa salvação. Por isso que ele fala aqui, Gálatas 2,16, né? Ele deixa claro, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, por obras da lei ninguém será justificado. E aí então você entende o que fala Efésios 2,
8, que fala assim: porque pela graça sois salvos o quê? Mediante a fé. Ou seja, pela graça o quê? Por esse favor imerecido. Você não merece, mas Deus quis te abençoar, quis te salvar. E como Ele faz isso? Através da fé. Basta agora você só crer nele, pelo que Ele fez. Por isso que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Por isso que aquilo que nos condenava não nos condena mais. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz, que em Cristo não tem mais condenação. Você está livre. É isso que Ele fala. E é por isso que Ele fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Ou seja, não tem nada a ver com você, mas é dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Deus te deu a salvação. Você já parou para ver o motivo de gratidão que nós podemos ter com relação a essa verdade, né? Saber que Deus nos deu. E Ele nos deu não é porque você merece, não. Não é porque você é bom. Porque não tem um justo sequer um, como a Bíblia fala, na face da terra. Não tem. Todos nós somos pecadores, por isso todos estão destituídos da glória de Deus, da sua presença. E nós precisamos de alguém que possa restabelecer novamente essa nossa vida com Ele. E isso só é possível através de Cristo. Cristo sim fez isso. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele pagou o preço pelo pecado. Ele nos substituiu. Ele sim é perfeito. Ele sim, a justiça dele é perfeita. E através dele nós podemos de fato alcançar a salvação. E por último, ele fala então: só lhe deu glória. Aí lá em Gálatas 1, de 1 a 5, vamos só lá para encerrar, ele fala assim, ó, vamos ver o porquê que somente a Deus nós devemos dar glória. Lá em 1 Coríntios 10, 31, antes de ler esse texto, o que que fala? Quer comer? Quer beber? Quer façar qualquer outra coisa qualquer? Faça tudo o quê? Para a glória de Deus. Aí lá em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, a glória eternamente. Amém. Ou seja, Deus é fonte, Deus é meio, Deus é a fim de tudo aquilo que nós fazemos. E Mateus 6,3, lembra o que que fala? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Pois teu é o quê? É o reino, a glória e o poder para todo sempre. Aí você vai ver, mas por que para Deus, somente para nós devemos declarar toda a glória, proclamar isso, né? É justamente isso que fala aqui, ó, no versículo 1 ao 5, a partir do versículo 3 de Gálatas 1. Graças a vós outros e Pai da parte de Deus. Lembra que a gente falou? Graça, favor imerecido. Paz, quando fala de paz, Deus está falando que Deus reconciliou o homem com Deus através de Cristo. Certo? E aí continua. Nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual que? Quem se entregou? A si mesmo pelos nossos pecados? Cristo, né? Ele se entregou, ele veio lá da glória do Senhor, se fez carne, habitou entre nós, ele veio. Para quê? Para isso aqui, ó, se entregar pelos nossos pecados, pagar o preço pelos pecados que eu e você não poderemos pagar. Porque na sua justiça não prevalece diante de Deus, porque nós somos imperfeitos. E precisaria alguém perfeito fazer isso, e Jesus é perfeito. E aí ele fala, para desraigar desse mundo perverso. E é isso que ele faz mesmo, que em Cristo você começa a mudar o seu estilo de vida, o seu comportamento de vida. Mas a pergunta é, quem que está fazendo isso? É Ele. É Ele que veio. É Ele que veio pagar o preço pelos nossos pecados. É Ele que está nos ajudando a nos desraigar desse mundo perverso. E aí fala, segundo a vontade do vosso Pai, né, do nosso Deus e Pai, ou seja, era a vontade de Deus fazer isso. Tudo partiu dele. E é por isso então que no versículo 5 ele finaliza novamente. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, por que que nós devemos dar glória a Deus? Porque foi Deus que planejou a nossa salvação. Porque foi Ele que enviou o seu Filho para vir esse mundo. Foi o próprio Cristo que se entregou por nós. Padeceu, sofreu todo tipo de maldade, injustiça, foi cuspido. Colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, foi esbofeteado, tomou soco, né? Foi falado tanta injustiça a respeito dele, tantas blasfêmias acerca dele. E ele faz isso indo até essa morte de cruz, em obediência ao Pai, para cumprir o propósito do Pai. E morre naquela cruz, padece pelos nossos pecados.
E à medida que ele morre, ao terceiro dia, a Bíblia fala, ele ressuscita. E agora está lá à destra do Pai, intercedendo por nós. Então veja tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. E baseado em tudo isso que ele fez por mim e por você, é óbvio, eles realmente merecem toda a glória. Isso não tem nada a ver conosco. Mas a obra da salvação tem tudo a ver com ele, porque ele começou desde o início até o fim. Começou com graça, termina com graça. Ele nos salvou. Por isso que a Deus nós devemos dar o quê? Toda a glória. E é baseado em todas essas verdades, então, que nós chegamos a essa conclusão. Que a igreja, ela precisa o quê? Retornar para os verdadeiros ensinamentos das Escrituras. Que ela precisa se livrar, né, do homem, do senhorio do clero romano, e deve se voltar ao senhorio de Cristo. Então a reforma protestante, ela trabalhou todas essas bases para quê? Para que a gente pudesse estar alicerçado como cristão e agora saber no que nós devemos nos apegar, no que nós devemos seguir, o que deve ser como regra de fé e prática de vida como cristão. E ter esses conceitos firmar no nosso coração nos ajuda a realmente a termos gratidão a Deus. Porque o propósito final de tudo isso aqui é a glória dele. É nós glorificarmos a Deus por tudo aquilo que ele fez por mim e por você. Por isso que Lutero, ele, ao chegar a esses 5 pilares da reforma, trabalhando todas essas teses que ele colocou, o desejo dele foi exatamente isso. É fazer a igreja se retornar para aquilo que era certo. E através disso poder levar, então, os fiéis a viverem uma vida que seja agradável a Deus. Tirar o peso da condenação. Tirar essa ideia de um Deus carrasco, de um Deus que quer te punir, de um Deus que quer te destruir, para mostrar que Deus não é assim como as pessoas pensam. Pelo contrário, veja a justiça de Deus como se revela. Se revela na pessoa de Cristo. E Cristo não nos cobrou absolutamente nada para isso. Por isso, então, ele destrói todas as ideias, todos os ensinamentos da Igreja Apostólica Romana da época, mostrando que é nisso que a igreja tem que se firmar. E se ela se firmar nessas verdades, ela pode ser considerada uma igreja, literalmente. Mas se ela não se firmar nessas verdades, com certeza, ela vai ter muito problema. E é por isso que nós chegamos à conclusão de que as igrejas de hoje precisam de uma nova reforma. E essa reforma só vai ocorrer se nós basearmos tudo dentro desses 5 pilares, mostrando que somente as Escrituras nós devemos nos firmar, mostrando que nós devemos literalmente entender que é só pela graça que nós somos salvos, é somente pela fé que obtemos salvação, que somente Cristo pode de fato nos salvar e que tudo que nós fazemos deve ter como propósito final a glória de Deus. E assim nós encerramos, né, acerca desse estudo que nós fizemos acerca da reforma protestante, que Deus possa ministrar e nos abençoar nesse sentido. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor.